break the ground! E o inferno nunca esteve tão próximo de Derry, né? It's Welcome to Derry vinha cozinhando nosso medo por 4 episódios, mas o 5º capítulo não só entrega a aparição completa e aterrorizante do Pennywise, como também explode a cidade de dentro para fora. É um ponto de virada brutal, com sacrifício, colapsos psicológicos e uma guerra fria que se torna uma guerra cósmica. O que aconteceu quando o Clube dos Otários e o Exército se encontraram nos esgotos? Quem pagou o preço pela manipulação do palhaço? E o mais importante, o que significa aquela abertura daquela caixa para o futuro de Derry? Fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou mergulhar a fundo em cada revelação, cada reviravolta chocante e o clímax elaborado que redefine tudo que a gente pensava saber sobre essa série. E sim, vai ter muitos spoilers aqui, tá? Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, o ritmo da série no 5º episódio tem uma certa urgência, e a primeira peça a se encaixar é o próprio Clube dos Otários. A Marge, depois de um arco de redenção e superação, no seu ferimento, finalmente se junta ao grupo. E isso é crucial. Não é mais apenas um bando de crianças assustadas, é uma operação resgate. Eles se tornaram de fato o Clube dos Otários que a gente conhece. O que o Pennywise faz quando vê uma ameaça organizada? Ele não ataca com força bruta, ele ataca com esperança. Lembra do Mary, o garoto que parecia ter sido destruído no primeiro episódio? Ele reaparece vivo, ou assim parece, né? Eles o encontram em seu esconderijo secreto, coberto de lama, traumatizado, mas trazendo uma mensagem. O Phil ainda tá vivo lá embaixo. E essa é a manipulação mais cruel do Pennywise. Ele usa a imagem de um garoto que escapou, algo que eles acreditavam ser impossível, para injetar aquela faísca de fé que faria todo mundo correr para a armadilha. A lógica é perfeita e brutal. Se o Matt conseguiu sair, talvez o Phil também consiga. É um imperativo moral que nenhuma criança disposta a salvar um amigo pode ignorar. No momento que eles vão lá para os túneis, sentir a esperança, é quando o mestre se revela, e a transição é insana. Ele começa a cantarolar e girar lá no cano como se fosse um dançarino macabro, e o seu corpo se contorce até a forma completa do palhaço. Não tem mais dúvidas, eles foram enganados, e o horror agora é físico, não apenas psicológico. A decisão de entrar no esgoto, o domínio absoluto do Pennywise, não é uma coisa muito boa de se fazer. E aqui a gente tem uma referência dos fãs de It, capítulo 2, os ajudantes da mamãe. Os otários levam consigo pílulas para se prepararem mentalmente, emocionalmente para o que está por vir. E é a única forma que eles encontraram para fortalecer as suas mentes contra a influência psíquica do palhaço. A descida deles é filmada para nos fazer sentir o quão confinados e sufocados eles estão, e o cenário é claustrofóbico, frio, úmido e perigosamente profundo. A cada passo a ameaça se torna mais pesada. Eles sabem que estão cometendo um erro terrível, mas a lealdade do grupo impede eles de voltar. Eles estão dispostos a enfrentar qualquer coisa para salvar o Phil, e é exatamente essa bravura ingênua que o Pennywise tanto ama. Do outro lado da moeda, o General Shaw tem uma ambição aterrorizante: transformar o horror em arma. Ele acredita que capturar o Pennywise é a chave para vencer a Guerra Fria. Para isso, ele envia o Major Leroy e uma equipe de soldados para os esgotos. O Hellan é, ironicamente, um dos personagens mais competentes da operação. Ele moveu a família para a base para protegê-los dos horrores de Derry. Mas nem todo o treinamento militar do mundo pode prepará-lo para a realidade que ele está prestes a enfrentar. A missão militar é composta por peças-chave: o Dick Halloran com a sua habilidade do brilho, que é o guia psíquico, localizando as estruturas da jaula que contém o Pennywise, e o Tenian, o guia nativo forçado que carrega a lâmina cósmica, fragmento do meteorito que trouxe o Pennywise à Terra. O Tenian é a figura trágica e a chave para sobreviver. Ele sabe que a operação está condenada, mas carrega o único objeto que realmente afeta a entidade. A lâmina é feita do mesmo material da jaula que prende o It, que lhe dá um poder inegável, mas o exército só vê isso como uma ferramenta, sem entender a profundidade da sua mitologia. Sobre a caixa aberta e o colapso psicológico de Dick Halloran, para mim esse é o momento mais devastador e mais crucial para a mitologia do Stephen King nessa série. Quando Dick Halloran se aprofunda no domínio do Pennywise, ele é puxado para uma visão psíquica que o arremessa de volta para sua infância: o banheiro da casa da sua avó e a presença do seu avô abusivo. A figura do avô, na verdade, é um Pennywise disfarçado, explorando o trauma central do Dick. O objeto focado ali de toda essa dor
é uma caixa trancada. Para os fãs, a referência é gritante. A caixa é um mecanismo de defesa psicológico. É o que as pessoas com poder do brilho constroem para trancar suas visões, a entidade e a escuridão que existe em lugares como Daryl. É a mesma mecânica que o Danny utiliza em Dr. Sono. O que a gente vê é a demolição completa das defesas dele. O avô barra palhaço zomba, ameaça e, por fim, força o Jake a abrir a caixa. O que tá lá dentro? O que ele vê? A cena não mostra isso pra gente e é justamente o que torna aterrorizante. A gente vê apenas o rosto do Jake Halloran com medo e preocupado. O Jake Halloran, o psíquico que mantinha o véu sobre Daryl, o homem que separava o mundo dos vivos e dos mortos, tá quebrado. A sua caixa mental, a última barreira de proteção de Daryl, contra o horror total, está aberta. É o ponto que não tem retorno, o momento em que a série eleva o seu jogo de terror psicológico a um nível existencial. E a tudo que está acontecendo, a gente tem uma tragédia. O Paul Russo, um personagem coadjuvante, amigo do Halloran, tenta cumprir o seu dever e o Paul é vítima da mesma arma do Pennywise, a manipulação familiar. Na primeira vez, o Pennywise se manifesta como a Charlotte, a esposa do Leroy Halloran. O Leroy hesita, mas o Paul alerta e o Halloran consegue atirar na visão. Mas na segunda vez, o palhaço é mais astuto. Quando o Will, o filho do Leroy, e o Clube dos Otários correm pela escuridão em direção aos soldados, o Leroy entra em pânico. Ele não consegue distinguir a realidade da ilusão. Ele acredita que todas as crianças são apenas mais uma manifestação, mais uma peça na brincadeira sádica do palhaço. Ele aponta a arma para o seu filho e o Paul acaba reagindo nesse instante. Ele vê a realidade que o Halloran perdeu no seu pânico. Ele se joga na frente do Will e o Capitão Paul morre, sacrificado não só por um monstro, mas pela confusão e pela culpa que o Pennywise é capaz de semear na mente de um bom homem. A culpa que o Leroy Halloran vai carregar por atirar e matar o próprio amigo, por ter a sua família usada como arma, é um fardo dramático que vai fazer esse personagem se aprofundar ainda mais na próxima metade da temporada. O terror atinge o seu ápice quando Pennywise cerca a Lily com a sua enorme boca de palhaço se abrindo para se alimentar, mas é nesse momento de desespero que a peça que o Tenil derrubou, a lâmina cósmica, entra em jogo. E a Lily a encontra. É um ato de sorte? Talvez. O fragmento da jaula tem um poder sobre a entidade. Quando Pennywise vê essa peça, ele não pode avançar. É o seu ponto de fraqueza, é quase como se fosse uma kryptonita cósmica. A Lily, a garota acuada, de repente tem um poder. Ela segura a lâmina e se torna momentaneamente a única pessoa capaz de fazer o Pennywise recuar. Paralelamente ao horror nos esgotos, o drama humano continua a corroer Daryl. Lembra do Hank, o que estava sendo transferido lá para Shawshank no episódio 4? Será que o ônibus que ele estava sofreu um ataque orquestrado pelo Pennywise? É provável. O palhaço quer garantir que a Ronnie continue sendo torturada pelo sofrimento do pai. O Hank escapa, mas não vai para o mato, ele procura a Ingrid. A Ingrid é a mulher que trabalha em Juniper Hill, que ajudou a Lily e que tem um caso com o Hank. Ela é a personificação dos segredos e da podridão humana de Daryl. Ela tem um casamento terrível com Stan, o açougueiro, e encontrou refúgio e afeto com Hank. Ela é uma pessoa real, não uma entidade sobrenatural. E é por isso que a sua decisão de arriscar tudo para ajudar o Hank, um fugitivo, chama tanta atenção. Esse subenredo, que parece separado, é crucial para a progressão final do episódio. O Hank pede para Ingrid procurar alguém que ele confia. A Charlotte, a esposa do Major Helão. A Charlotte, até esse ponto, era a figura mais protegida de Daryl, mantida na base militar, afastada do pior horror, mas o encontro entre a Ingrid e a Charlotte para falar sobre o fugitivo é a porta de entrada para o caos. O diálogo é cheio de ambiguidades. A Ingrid está realmente tentando ajudar ou ela está sendo manipulada para atrair a última adulta protegida por Pennywise? O que a gente sabe é que a Charlotte foi puxada para jogo, e a teia de segredos e infidelidade de Daryl acaba de se encontrar com a crise militar, e a linha entre o drama humano e o horror cósmico tá mais tênue do que nunca. A gente chega no clímax que sela o destino de Daryl. O Dick Halloran sai psicologicamente destruído do esgoto e a primeira coisa que ele vê é o fantasma do Paul andando sem rumo. E esse não é apenas um momento assustador, é a revelação final do episódio. A caixa do Jake e o seu bloqueio psíquico foi aberto. Ao quebrar as defesas mentais do portador do brilho, o Pennywise não apenas o torturou, ele abriu um portal. A barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos está se desintegrando, e os mortos caminham entre os vivos. Os horrores de Daryl, antes contidos por uma fina camada de negação e mecanismo psíquico, agora estão à solta. O encerramento do episódio, com a caixa com um brilho saindo dentro dela, é uma metáfora visual mais poderosa de toda a série, é o ponto de virada definitivo. A partir desse momento, não tem mais como conter o terror. A cidade inteira está prestes a se tornar um campo de caça aberto.
onde os limites da realidade não se aplicam mais. O jogo mudou agora. O episódio 5 de It, Welcome to Derry, é o momento em que a série sai da fase de investigação e entra na escala total. Sim, o Clube dos Otários aqui sobreviveu. E sim, a Lily tá com a lâmina cósmica, mas a que preço? O limite aqui entre a vida e a morte, a sanidade e a loucura foi desfeito. E o que eu mais amo nessa série e nesse episódio é como ele usa a podridão de Derry, os seus segredos, o racismo, a violência, a infidelidade, o caso aí do Hank e da Ingrid, como um combustível do terror. O Pennywise se alimenta dos nossos medos, mas ele também prospera nas nossas mentiras. E o episódio nos mostra que a cidade está finalmente pagando o preço. A gente está agora no meio de uma guerra onde as regras acabaram de ser reescritas. E o resultado final vai ser a destruição total ou uma resistência que vai custar mais caro do que a gente pode imaginar. Mas me conta aqui nos comentários, qual foi a sua reação a ver o colapso do Dick Halloran e o que você acha dessa lâmina aí? Vai realmente ajudar em alguma coisa? Me conta aqui. E se você curtiu esse vídeo, já esmaga esse like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo do que vem por aí. E ó, quer ajudar ainda mais o canal? Vira membro, além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos. E além disso, você ainda assiste tudo em primeira mão. É só clicar no link que vai estar aí na descrição. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.